Alô, alô, você amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui Gerson Pérez falando diretamente do Clube de Xadrez Online em São Sebastião do Paraíso, Minas. E aqui em Minas mesmo nós vamos falar com o Roberto Molina, atual campeão brasileiro. Nós vamos falar sobre treinamento, porque ele é um dos principais treinadores do Brasil, e vamos falar também sobre a carreira dele de jogador. Molina, tudo bem? Opa, beleza aí? Salve, salve todo mundo do xadrez que acompanhou o brasileiro lá, torceu. É isso aí. Legal. Desde já agradecendo aí ao Molina, né, por ceder o tempo dele aqui pra gente, porque como nós sabemos, Molina tá na bica aí para CGM, né? Tá faltando a terceira norma e tocar nos 2.500 e também tem uma carreira excepcional aí como treinador dando aula pro pessoal aí do país todo. Molina, a forma que nós vamos trabalhar aqui, primeiro como jogador, né, mostrando o seu desenvolvimento como jogador, é uma entrevista com viés técnico, e depois como treinador. Então, como jogador, como que você conheceu o xadrez? Como que você apareceu para o xadrez? Então, quando eu comecei com xadrez, o primeiro contato mesmo foi por volta dos 7 anos de idade, com meus pais e também com a enciclopédia Conhecer, que tinha algumas curiosidades de xadrez. Meus pais tinham a coleção completa, então tinha alguns trechos sobre xadrez. Mas eu sabia muito, muito, muito pouco mesmo, mal quem que era Kasparov e Karpov, Murphy, etc. Capablanca, né, e tal. Mas eu sabia só o básico mesmo de movimentação de peças, isso com 7 anos. E jogava com meus pais. Daí, depois, com o tempo, mais ou menos quando eu tinha 12 anos de idade, 97, o Júlio Apertosa fez uns torneios entre a Rede Promove, que era uma rede de escolas particulares, agora virou só rede de faculdade, eu acho. E eu fui, assim, pensando de maneira otimista, assim, eu ganho dos meus pais, eu vou lá ganhar o torneio, né? Visão de criança e tal. Só que, claro, na hora que eu cheguei lá, me deparei que tinha gente lá, por exemplo, que sabia que quer dominar o centro. Eu não tinha a mínima ideia disso. Sabia que tinha que desenvolver as peças para o centro. Eu também não tinha a mínima ideia. O rei seguro, coisas do tipo. Acho que a única coisa que eu tinha uma noção distinta era a segurança do rei. E aí joguei o torneio. Quem ficasse até o terceiro lugar ganhava 10 aulas com o Júlio. Fiquei em terceiro lugar, ganhando partida até afogando o rei do adversário, e eu ganhei. Então, tá errado, né? Mas, enfim, era o que eu sabia na época. Aí fiz as aulas com o Júlio, por mais ou menos esse período de 12 anos. Só que assim, eu fiz as aulas, segui um pouco mais, mas depois não dei muita sequência. Eu interrompia, voltava, interrompia de novo. Eu só fui encontrar uma sequência de estudo mais ou menos por volta quando eu tinha 14 para 15 anos. Que aí foi a época que eu, digamos, não interrompi mais xadrez. Porque às vezes eu fazia uma aula com o Júlio, isso até fica de alerta, tem muita gente que assim, faz aula, por exemplo, a pessoa vai e compra um pacote de aulas com o Gerson, pelo menos comigo isso acontece às vezes. Vai lá, faz 10 aulas, aí depois a pessoa fica 6 meses sem ter aula. Por qualquer motivo, entendeu? Então, essa quebra de sequência, no longo prazo, eu acho que não interfere assim, negativamente no desenvolvimento do enxadrez. Claro que cada um tem seus motivos para parar. Eu tive os meus, na época eu dividia a atenção com outras coisas, eu fazia taekwondo, minha mãe me colocava num monte de atividades também, que eu nem me lembro, teatro, circo e tal, a escola estava apertando, mas eu não dava sequência. Eu só fui dar sequência mesmo de estudar xadrez, digamos, com uma rotina semanal estabelecida, mais ou menos por volta de 14 para 15 anos. Com o Júlio Apertosa também, claro. E aí, comecei a jogar os torneios também e fui desenvolvendo. Tá, em 2000, você esteve aqui na região, foi a primeira vez que eu vi o Molina, jogou em Arceburgo, o campeonato estadual, né, de categorias, e já jogava direitinho, né? Então, nesse início, Molina, conta pra gente, assim, o que você viu no seu início? Quais livros? O que você priorizou? Então, esses primeiros passos foi baseado em quê? Mais tática, repertóriozinho de abertura ali mais básico.
começou a estudar final, por exemplo, todo mundo que vai jogar com Molina, e eu já enfrentei você muitas vezes, a gente ficava muito esperto, né, com Molina, a estratégia no final. Porque estratégia e final, especialmente final, o Molina estudou muito, conhece muito esses dois pilares. Então, assim, a sua base, o que você priorizou? Já de início, já foi priorizando isso, final? Quais livros que você passou? Então, eu considero que meu treinamento de fato de xadrez começou então com 14 anos. Claro que a parte anterior teve sua importância também. Então, assim, só para a gente datar certinho as coisas. 2000 foi quando a primeira vez que eu joguei até alguns torneios em Minas e tal, Acerburgo, Paraíso e outros mais. Eu estava fazendo 15 anos, né? Então, assim, nessa época, eu tinha treinamento mesmo, sequencial, cerca de 6 meses estourando. E mais aqueles esporádicos, né? Eu lembro que o Júlio sempre trabalhou comigo, e isso tem que agradecer ele até hoje, que me deu uma base boa, sempre assim, focando muito na estratégia e no cálculo. Estratégia não no sentido, assim, coisas ultra mega avançadas. É desenvolver as peças de maneira correta. É quando for estudar uma abertura, você entender os princípios. Por exemplo, por que eu jogo uma francesa? O que eu quero na defesa francesa? Eu quero atacar o centro rápido, quero ter uma certa segurança com o rei e tal. Entender os prós e contras de cada abertura. Só que a gente não focava muito nessa parte de abertura nessa época. Né? Claro, a gente dava uma olhada, né? Todo mundo é sempre curioso com a abertura. Eu lembro que o Júlio até falava comigo assim, ó, não fica perdendo muito tempo com a abertura, você tem que aprender ainda vários conceitos básicos. Mas eu lembro que de vez em quando eu estudava escondido dele alguma coisa de abertura. Eu lembro até um episódio que eu comecei a estudar um livro de Índia do Rei escondido dele, né? O livro dele. Ele nem sabia. Aí eu fui jogar o campeonato e joguei Índia do Rei. Ele falou, mas como assim você está jogando Índia do Rei? Essa parte a gente nem trabalhou. Fui massacrado no Índia do Rei, né? Evidentemente, eu fui estudar um livro que não era para mim. Mas quando eu ouvia, e muitas vezes eu ouvia a grande parte, a gente trabalhava mais tática, estratégia e também assim um pouco dos clássicos do xadrez. A parte finais foi principalmente depois de Acerburgo, eu vou contar por quê. Mas então assim, focava mais essa parte, por exemplo, a parte tática. Fazia antes do CT Art tinha um livro que o CT Art foi baseado, que me fugiu o nome, o Block, né? Estudei esse bloco todo, os mates. São os motivos, né? Isso. Motivos de combinações do bloco. Mas é que, na realidade, o próprio CT Art, a base dele é o bloco. Sim, sim. E aí também uma coisa que foi fundamental melhorar meu cálculo, os mates da Polgar, né, do livro 5.364 exercícios. O Polgar System, Sim, e mais algumas combinações lá diversas que tem. Na época também tinha um site que eu acho que não existe mais, Hechiceiros del Tablero, não sei se você já teve contato. Tinha uns artigos muito legais sobre estratégia e tal. Então, assim, o meu início, eu diria que eu foquei muito em estratégia e cálculo. Claro, pinceladas de aberturas, até mais do que devia por causa de teimosia minha, né? Se eu ouvisse mais, talvez eu tinha estudado menos besteira, mas tudo bem. E finais até então não tinha muito estudo específico de finais, só coisas básicas, né? Tipo mates elementares e tal. Aí nesse torneio de Acerburgo, em 2000, eu joguei o torneio, eu lembro que, se não me engano, foram 6 rodadas. Eu perdi umas 3, eu fiz acho que 50% dos pontos. Foi o primeiro torneio mineiro de categoria que eu joguei, sub-16. Eu fiz 50% dos pontos, acho que as 3 que eu perdi, uma para o Ricardo, uma para o Walter Cunha e a outra para mais alguém. Foram todas finais, né? Aí eu falei, acho que está na hora de estudar finais. Aí, na volta desse torneio, assim, eu nunca gostei muito de perder, eu aceito a derrota como aprendizado, mas, assim, eu fico com sangue nos olhos depois. E aí, falei, vou largar tudo ali, vou estudar livros de finais até eu aprender essa parte. Aí o Júlio me emprestou, eu lembro que ele me emprestou o primeiro livro mesmo de finais, assim, dedicado a finais, Ruben Fine, Teoria de Finadas. Claro que teve outros, né?
algumas coisinhas do Dvoretsky, aqueles artigos e tal. Mas aí eu tomei gosto, né? Eu comecei a ver que final era uma coisa que eu me identifiquei muito, né? E eu vi também uma coisa que até, se não me engano, fala do Capablanca. Quando você estuda finais, você melhora todo o seu jogo, não só os finais. Você melhora o seu entendimento de abertura, você melhora a sua estratégia, até seu cálculo também vai melhorar. Tem muita tática em finais. E aí, nessa época, também comecei a treinar as cegas, que é uma coisa que eu acho que ajuda muito. Os exercícios da Pole eu sempre tentava fazer sem tabuleiro. Nem sempre eu conseguia, mas eu tentava. E a abertura mesmo, né? Que é o último assunto que está faltando aí, parece até agora que eu não estudei nada de abertura. Comecei a estudar mesmo, foi 2002, se não me engano, que aí eu comecei a jogar um pouco mais de torneios e eu senti a necessidade de ter um repertório, né? Aí eu comecei até a jogar o polêmico Sistema Cole, foi mais ou menos nessa época, 2001 para 2002, que eu comecei a jogar Caro-Kann, e eu jogava Ninja Índia, se não me engano. Mas aí, acho que desse repertório, a única coisa que sobreviveu para mim foi a Caro-Kann. Ninja Índia, de vez em quando, eu dou meus tiros aí, mas nada muito sequencial. E o Cole é só na internet hoje em dia. Legal. Falando dessa questão de abertura, olhando a sua biografia, né, essa biografia, nós aqui de Minas te acompanha há muito tempo, inclusive jogando os mesmos torneios. É claro que em loco mesmo deu para perceber isso. Mas pegando, por exemplo, o Mega Database e olhando ali as suas partidas, a gente vê que basicamente, até você chegar à Mestre da FIDE, você mirou, você focou em praticamente 3 aberturas, né? Então, de brancas, Cole Zukertort, de pretas contra E4 a Caro-Kann e a holandesa, Leningrado, contra D4 e afins, né? O cavalo F3, algo assim. Então, a gente, assim, o que sinaliza para mim, que sou treinador e tal, é que você praticamente apostou aí todas as fichas em outros pilares, em outras fases da partida que pudessem ser mais decisivos nesta fase aí, pelo menos até 2.300, deixando aquele estudo mais profundo de aberturas para um outro momento, né? Foi isso que eu percebi, assim, como treinador e amigo seu acompanhando, amigo e também adversário em muitos torneios, especialmente campeonatos mineiros, né, que nós já jogamos muitos. Foi mais ou menos isso no quesito abertura? Você deixou para uma fase posterior, diminuiu o leque, e isso possibilitou você ter excelência nessas 3 aí durante um bom tempo e te deu, né, margem ali para poder atacar os outros pilares. Foi mais ou menos isso? Foi exatamente isso aí. Isso aí foi um planejamento, na verdade, não foi da minha cabeça, foi do Júlio, né? O Júlio, como treinador, ele sempre acreditou nisso. Ele acreditou o seguinte: primeiro, se a pessoa não tiver certos pilares fortalecidos, quais que os principais, na minha opinião, e de acordo com o Júlio, até contigo mesmo, a gente já conversou disso, tática, cálculo, né? Calcular bem, estratégia e finais. Primeiro eu foquei, como eu disse, mais cálculo, mais estratégia. Depois eu senti muita necessidade de finais, num torneio que não deu muito certo para mim. Aí, essa parte de abertura, eu sempre fui dando pinceladas, né? Só que é igual eu falei, chegou uma hora que eu falei, pô, tem que ter algum repertório, né? Todo mundo joga alguma coisinha sequencialmente aí. O Júlio falou, tá bom, vamos fazer um repertório, não só para mim, foi para alguns alunos da Casa de Xadrez na época, que já tinham um certo desenvolvimento, né? Porque também, se não tiver certas bases, não adianta atacar repertório loucamente. Ele falou, vamos fazer um repertório básico, exatamente foi esse que você falou, Cole, Caro-Kann e holandesa. A holandesa, às vezes, também teve um princípio de Ninja Índia que não deu muito certo. Eu achava ela meio complexa para mim. Então, assim, era basicamente isso. Brancas Cole, sistema Cole, contra qualquer jogador. GM, ou 2.100, ou 2.200, não importava.
Caro-Kann também contra qualquer jogador, inclusive jogando a Caro-Kann para ganhar, não é Caro-Kann para empatar. Eu jogava buscando ponto, com os recursos que eu tinha, e a holandesa, que é uma abertura bastante, dessas três, é a mais agressiva, mas que se arrisca mais. E o plano do Júlio foi exatamente esse. Vamos ter só essas três aberturas, que elas englobam tudo que vai acontecer, basicamente. E é bom que você tendo uma abertura contra cada situação, nesse sentido, Caro-Kann contra peão-rei, holandesa contra peão-dama e similares, e de brancas o sistema core, você se especializa. Segundo, que eu sempre tinha uns livrinhos ou outros que serviam de consulta. Jogadores modelos, isso é bem importante. Por exemplo, a Caro-Kann, meu espelho sempre foi o Karpov. Sistema Cole, eu não tive uma referência exata, porque acho que ninguém nunca, da elite do xadrez, estudou o sistema Cole para nível campeonato mundial. Então, eu não tinha um modelo, eu tinha vários jogadores que eu acompanhava. Hoje em dia, a gente teria o Nakamura que joga sistema Cole de vez em quando, pelo menos na internet. E na holandesa, foi o Malamilk, né, que me deu uma referência boa. Mas, assim, ainda dentro desse estudo, em um momento foi assim, sabe, muito extenso, aprofundando absurdamente nas variantes. A não ser em situações específicas. Por exemplo, vou pegar um caso assim, eu ia jogar o Campeonato Mineiro. Aí tinha um jogador que utilizava, por exemplo, a Índia do Rei contra a Cole. Aí, para essa situação, eu dava uma aprofundada na Índia do Rei contra o Cole. Mas para aquela situação. Mas, no geral, quando não tinha aqueles campeonatos mineiros, né? Isso eu estou falando aqueles campeonatos mineiros que a gente já sabia os adversários com antecedência. Né? Por sinal, é um formato que eu gosto muito. Mas, enfim. Mas, justamente, tendo esse repertório simples, com alguns materiais de referência, alguns jogadores de referência, eu podia me dedicar muito mais a cálculo e estratégia finais, que sempre foi os três pilares que eu trabalhei, né? Aí, porque assim, quando a gente melhora o nosso jogo de finais, o nosso entendimento estratégico, o nosso cálculo, a gente se vira em qualquer abertura. Se amanhã eu começar a jogar, não digo hoje em dia, pode ser até 10 anos atrás. Naquela época, quando eu tinha 20 anos, eu estou com 33 para 34. Se quando eu tinha 20 anos, eu já tinha uma base razoável de cálculo e estratégia finais. Se eu decidisse jogar Grob, por exemplo, eu acho que eu teria bons resultados na Grob, mesmo sendo uma abertura bem fraca. Porque eu acho que o cálculo, a estratégia finais, compensa todo o resto. Claro que depois que você chega em certo nível, por exemplo, qual foi o momento que eu senti que meu repertório estava me travando? Quando eu passei dos 2,350 de rate. Aí eu senti uma dificuldade gigantesca de sair dessa faixa, né? Aí foi a hora que eu falei, não, peraí, eu acho que agora eu tenho que estudar a abertura. 2,350 mais ou menos foi o momento. 2,350, chegando quase 2,400, aí eu aprofundei minhas aberturas. Mas até então, o foco foi esse aí, cálculo, estratégia e finais. Legal. Seguindo, então, nessa trajetória, nós estamos colocando aí desde o início até chegar aí ao título de campeão nacional, e já nós vamos falar disso, né? Em Minas, já fazia aí 5 décadas que não tinha um campeão brasileiro mineiro, né? E também um mestre internacional ser campeão brasileiro. Fazia muito tempo que a gente, geralmente, são os grandes mestres que vinham ganhando, mas isso aí é assunto um pouco mais para frente. Bom, aí, chegando ali por volta de 2.300, você viu que tinha potencial para fazer as normas de mestre internacional, caminhar ali com o rate para mestre internacional, e começaram aí a participar, né, os torneios internacionais. Começaram esses torneios internacionais a aparecer aí como uma opção, né? Esses grandes torneios, o que você pode destacar, né? Dentro dessa carreira sua, quando é que você começou a ter essa visão de viajar para fora do Brasil e jogar torneios, mesmo dentro do Brasil, assim, quais foram os grandes torneios que começou a projetar o Molina para o xadrez nacional? Sair desse perfil aqui
de campeão mineiro, você tem 4 títulos estaduais, já já a gente vai falar disso também, mas como que se deu essa projeção de Minas para o Brasil? Então, eu sempre trabalhei como metas. Isso até, inclusive, foi uma coisa que eu aprendi nas artes marciais, por exemplo. A gente tem as faixas, né? Por exemplo, taekwondo, na época, no início lá era branca, amarela, verde, azul, vermelha, vermelha ponta preta, até você chegar na faixa preta. E depois tem os dança. E, claro, também o Júlio também trabalhava comigo esse plano de metas, assim. Eu não chegava, por exemplo, na época que eu não tinha rede e pensava assim, já vou ser grande mestre amanhã. Não. Eu pensava assim, não, eu não tenho rede feed, vamos sair um rede feed. De preferência decente, né? Eu acertei uns torneios e acabei saindo, se não me engano, meu rate inicial foi 12,60. Eu acho que foi assim, foi muita sorte mesmo eu ter acertado certos torneios. Saí em 12,60, eu falei, bem, agora já tem rate feed. Se não me engano, na época tinha que passar 2,300 e chegar para o Master Feed, né? Tinha que manter ainda 30 partidas acima, se não me engano, tinha esse regulamento que era bem complicado. Aí eu falei, bem, então agora a meta é bater 2,300 e... Então fui sempre passo a passo. Eu não virei 260 e falei assim, agora eu vou virar MI direto. Não, tem o Master Feed no meio do caminho. Não foi direto, eu penei um pouco. Se não me engano, eu demorei 4 anos de 2,60 caindo, subindo, para 2,300. Se não me engano, eu nunca caí de 2,200. Até na minha Mega Database tem partida minha com 2,150, mas não sou eu. Nunca tive esse erro. Tá certo. Teve algum erro. Uhum. E aí eu falei, não, então... Aí eu notei que primeiro eu tinha que estabilizar acima dos 2,200. Aí, digamos que eu estabilizei, fui subindo, aí bati os 2,300. Aí eu falei, bem, agora 2,300, vamos tentar chegar a 2,350, que é o meio do caminho. Se eu chegar até aí, e fui sempre trabalhando por metas. Na hora que eu cheguei 2,300 e pouco, sabe, chegando a 2,350, eu comecei a vislumbrar que eu podia começar a jogar torneios de normas, né? Se não me engano, um dos primeiros torneios de normas que eu joguei foi 2005, foi mais ou menos nessa época. 2004, eu não lembro se eu cheguei a jogar. Teve uns no Espírito Santo, organizado pelo Mauro Amaral. E eu falei, primeiro vamos fazer um teste, né? Vamos ver como que eu vou me sair nesse torneio. De repente, se eu for espancado e fazer 1,9, talvez não seja o momento. E não foi assim. Claro que eu não fui bem, mas eu também não fui absurdamente mal. Fiquei ali no intermediário. Aí eu fui estudando, senti realmente a diferença de um grande mestre. Teve grandes mestres que jogaram esse torneio. Eu sentia mesmo a diferença de um grande mestre para o meu nível, de um MI para o meu nível. Eu falei, ainda não estou pronto, mas eu acho que eu estou no caminho. E fui aumentando a quantidade de estudos. Só para você ter ideia, nessa época aí, sinceramente, eu não sei como que eu conseguia tempo, mas tinha momentos que eu chegava a estudar, às vezes, 9 horas de xadrez por dia. Hoje em dia é inviável, assim, a não ser que seja um final de semana, mas nessa época eu conciliava com a escola, não sei como. Acredito que a minha média de estudo diária aí, nessa época, devia ser no mínimo umas 4 horas por dia, a média. Sem contar que tinha os picos de, às vezes, 9 horas, ficar o dia inteiro estudando xadrez, sabe? Acordar, só parar para refeição. E isso trabalhando nessas metas. Então eu falei, não, se eu quero jogar torneios de norma, na Argentina, eu cheguei a jogar também vários no Brasil e tal. Falei, não, eu tenho que estudar bastante xadrez, tenho que dedicar sério, né? E nessa época eu também não dava aula, então meu tempo para xadrez era só estudo, né? E aí fui desenvolvendo. Só que, assim, eu virei Master Feed em 2006, se não me engano. Foi 2006. A minha primeira norma só saiu em 2008. Eu me frustrei várias vezes. Vários torneios que eu chegava, você falava, não, agora vai sair a primeira norma. Faltava meio ponto. Aí eu jogava um outro torneio, não, agora vai. Agora esse aí tá todo mundo preparado, eu estudei. Chegava e ia mal. Perdia a rede. Eu falava, será que não vai, né? Então, assim, é uma coisa que o jogador de xadrez, qualquer esportista tem que ter persistência. Se você desistir no primeiro torneio que vai errado, até uma frase
o Michael Jordan, né? Se não me engano, é mais ou menos assim, ele se tornou o jogador que ele se tornou, né? Pelas cestas que ele errou em treinamento, né? E aí eu sempre tomo essas lições para a minha vida, né? Claro que eu nem se compara a um cara desse, mas assim, as partidas que a gente perde, que eu acho que a gente evolui, entendeu? Se você estudá-las, né? Claro. Você perder e nunca mais ver aquela partida, tem gente que rasga a planilha, né? O cara perde, rasga a planilha e nunca mais vê. Não, você tem que analisar a sua derrota, analisar a vitória, analisar o empate. Então, sempre trabalhei isso. Pequenas metas, que aí elas vão construindo as metas intermediárias, e aí uma hora você bate a meta maior, né? Mas foi assim. Então, muito treinamento, selecionando os torneios, isso o Caso Xadrez, o Júlio, sempre me auxiliando, me indicando, né? Uma pessoa também que, nessa época também me dava bastante conselho assim, nessa parte, é o Caldeirinha, Adriano Caldeira, ele me deu os primeiros nortes. Então, acho que isso tudo aí fez parte do processo, né, evolutivo. Legal. E você tem, então, 2 normas de grande mestre, está caminhando aí para 2.500. E como tem sido hoje esse treinamento para tentar tocar nos 2.500 e atingir essa terceira norma? Então, hoje em dia o treinamento, como eu falei, não é igual ao treinamento de antes, tanto em questão de quantidade de horas, né, quanto em questão de o que estudar, né? Eu tenho uma quantidade menor de estudo, infelizmente, né, porque eu tenho que dar aula, né, e outras responsabilidades. Mas também, hoje em dia eu estudo, por exemplo, mais abertura, porque acho que é muito exigido no estágio que eu estou. Tenho trabalhado cálculo, porque eu tenho tido imprecisões nessa parte. Então, claro, um cálculo um pouco mais complicado, assim, problemas artísticos e tal, e situações que envolvem um pouco mais de complexidade, para poder tornar o meu cálculo menos errado. E também outras coisas que eu sempre estudo, isso aí nunca vou deixar de estudar, que é partidas clássicas com foco na estratégia e técnicas de finais. Isso sempre trabalhei a vida inteira. Mas eu diria que o assunto número 1 que hoje em dia eu estou estudando é fortalecer meu repertório de abertura e minha parte de cálculo. A parte minha favorita, que é a estratégia de finais, eu até nem estou trabalhando muito. Talvez porque eu confio muito nela, mais do que devia, talvez, mas porque eu vejo que eu tenho que melhorar minhas aberturas e hoje em dia, né, para virar a gêmea, eu acho que talvez isso está faltando. Mas assim, eu não abandonei o barco dos outros pilares, não. Só estou dedicando menos. E também eu acredito muito que tem que praticar, né? Isso foi até um assunto que também eu não falei lá na parte lá de trás, mas assim, uma coisa que sempre também me ajudou, desde o início, é unir teoria e prática. Na minha opinião, o jogador de xadrez fica só estudando e não joga torneios, ou não joga na internet, por exemplo, ele não vai experimentar certas sensações que ele precisa de ter para fortalecer o jogo. Ele até vai melhorar, sabe, com teoria. Mas eu acho que vai chegar um momento que ele tem que vivenciar certas sensações. Por exemplo, pressão do relógio, você está numa mesa importante do torneio, sei lá, mesa 1 do torneio, jogando contra o principal torneio, como é que é o seu psicológico na hora? Isso aí o livro não fala, sabe? Geralmente. Tem livros que falam sobre psicologia, né, de xadrez, mas a maioria dos livros fala assim, te ensina, por exemplo, como que você converte um final em ponto. Mas ele não te explica aqui como que você vai converter aquele final com 30 segundos no relógio, ganhando um incremento pequeno. Às vezes o livro não vai te falar como que você joga aquela abertura, só que tendo o grande mestre favorito na sua frente, do torneio, né? O favorito do torneio. Às vezes ele não entra nesse detalhe, isso a parte prática tem que ter. Então, eu nunca deixei também de ter essa parte prática trabalhada. Às vezes eu exagerei nessa dose, acho que todo mundo já fez isso uma vez na vida, mas se a pessoa fizer na dose certa, acho que vai longe. E eu tenho trabalhado basicamente nisso aí, né? Isso na parte de treinamento para melhorar meu jogo, né? Estou falando. Legal. O Molina,
chegando agora, né, nesse ápice aí da entrevista, e é o título de campeão nacional, né, o tão sonhado de campeão brasileiro. Quantas finais de brasileiro você jogou e como que foi aí essa trajetória, né? Como foi um match, foi um torneio por matches, né? Eliminatórios. Então, é tudo muito mais tenso, tudo, essa parte psicológica pesa muito. Então, como que foi essa última final que você se tornou campeão nacional e toda a trajetória? Quantos brasileiros você participou antes até conseguir ser campeão nacional? Ó, se não me engano, eu joguei 2005 foi a primeira, foi uma final meio aberta, sabe? Miguel Pereira no Rio de Janeiro, se não me engano, foi essa a primeira. Depois aí é que começou aqueles sistemas de finais fechadas, né, que você tinha que classificar para a semifinal, da semifinal você tinha que classificar para a final. Foi 2007 a primeira, foi no Rio. Depois eu não classifiquei em 2008, depois 2009 eu não acho que também não. Aí eu joguei acho que 2010 e 2011. 2011 foi no Rio Grande do Sul, se não me engano. E depois teve uma em João Pessoa, que se não me engano foi 2013. Não foi muito sequencial, não, teria que até checar esses dados certinho. Acho que eu joguei umas 4 ou 5 mais desse ano. O meu foco em todas as finais do Brasileiros, antes dessa, né, não estou falando dessa última, todas as outras, eu sempre entrava com 2 objetivos. Fazer boas partidas, claro, e buscar as normas que eu precisava na época. Né? Por exemplo, quando 2007, eu precisava de norma de NI. Então, falava, eu quero fazer 2.450 de performance. Esse era o objetivo. Você falasse, não, mas você não quer ficar entre os 3 primeiros? Se ficar é um bônus. Eu quero 2.450 de performance. Esse era sempre o objetivo. Mesma coisa nos anos anteriores, quando eu já era NI, eu queria fazer a norma de N. Sempre foi o meu objetivo. Eu consegui fazer a norma só em uma final do Brasileiro. Foi 2010, que foi a norma final de NI, que foi em Americanas, São Paulo. Foi um torneio bem inspirado também. Quase fiz, em certo momento eu estava até fazendo norma de GM, mas depois eu vi umas derrotas seguidas lá para GM. Então, assim, eu sempre jogava com esse objetivo. Essa última final foi a primeira que o modelo não permite normas, é meio complicado aí. Eu nem fiz os cálculos certinhos, mas faltava partidas, o sistema eliminatório ele inviabiliza um pouco a norma. Não estou dizendo que o sistema seja ruim, ele é bem emocionante, ele tem muita coisa boa, mas para a questão de norma fica bem complicado. Então, para esse torneio, eu falei, entrei assim, já que eu não tenho muita chance de norma, mesmo que eu ganhe o torneio, foi mais ou menos assim que eu pensei, né? Se tudo der certo eu ganhar o torneio, possivelmente não vou fazer norma de M. Acho que foi exatamente o que aconteceu. E esse foi o primeiro torneio que eu falei assim, não, esse eu tenho um objetivo claro, eu quero ficar entre os 4 primeiros, eu quero chegar na semifinal. Só isso. Se eu chegar na semifinal, já estou feliz. Inclusive, o meu emparceiramento já me colocava, né, como colocou o Evandro, né, já nas quartas de final. Né? Eu falei, se eu ganhar do Evandro, eu consigo o objetivo, já vou estar feliz da vida. Aí eu, possivelmente, se os favoritos vencessem nesse cenário, eu pegaria o FIA, eu sabia que o caldo ia engrossar. Né? Só que aí, durante o torneio, aconteceu um negócio interessante. Primeiro, teve os altos e baixos nas partidas contra o Evandro. Era para ele ganhar a primeira partida. Na segunda também teve momentos bem complicados. Partida muito bem jogada pelo Evandro. Eu mesmo falei isso para ele. Ele pressionou a partida inteira. Teve momentos para ganhar a partida, mas errou no cálculo. E aí eu consegui o que eu precisava, que era só um empate. E aí, durante a partida com o Evandro, a segunda partida, eu vejo o FIA sendo eliminado, né? O favorito do torneio. Eu falei, caramba, não só estou chegando na semifinal, como o favorito está caindo. Aí a gente já começa a acreditar um pouco mais, né?
Não que o Diogo não pudesse me eliminar, ele teve chances, inclusive, na primeira partida, por exemplo. Mas nem se compara pegar o favorito quando cai, né? Você vê o favorito caindo, você fala, opa, agora tem uma chance boa de conseguir algo mais. Aí eu joguei contra o Diogo, não foi nada fácil. A primeira partida, eu levei uma preparação de abertura lá, que eu imaginei que podia dar errado. Consegui reverter e cheguei na final. Aí na hora que chegou na final contra o Crico, que é um adversário que eu já jogo, sabe, sei lá quanto tempo, acho que jogo com ele desde, nossa, 2002 talvez. Talvez 2001 já joguei torneios que ele estava, né? Aquele Brasileiro Sub-20 em Paraíso, o Crico. Exato. Uhum. Eu não fui adversário dele direto, mas ele já estava jogando lá, cheguei a jogar aquele torneio. Então, assim, um cara que eu conheço bastante, o score é bem favorável para ele, mas eu falei, bem, estou na final, são 4 partidas pensadas, claro que pode acabar antes, mas falei, acho que agora é minha chance de ouro, entendeu? Aí eu agarrei com unhas e dentes. A primeira partida eu tive chance de vencer, desperdicei um final, inclusive, fiquei bem chateado porque consegui tudo que eu queria, mas desperdicei numa sequência de cálculo errado. Segunda partida foi uma das piores partidas minhas nos últimos tempos. Assim, foi muito mal jogada, até inexplicavelmente. O pessoal me pergunta, mas como você jogou tão mal? Eu falo, não sei. Não sei, talvez surpresa da abertura que eu levei, não estava concentrado, sei lá. A terceira partida foi uma escapada também, importante. A gente tem que saber defender posições ruins. Acho que eu consegui oferecer resistência razoável. E a quarta partida foi a partida, eu acho que foi uma das melhores da minha vida. Não sei se foi a mais. Ele criou uma resistência no final lá, muito interessante. Aí depois que eu consegui essa vitória na quarta partida, empatou o match, né? Aí eu senti na hora que o psicológico já tinha virado, inclusive, né? Assim, imagina assim, se eu tivesse no lugar dele, eu também estaria sentindo um peso gigantesco nos ombros, né? Pô, tava com a mão no título e de repente empatou, né? É igual aquela partida de futebol, que o time está ganhando de 2-0, por exemplo, leva um empate aos 45 minutos do segundo tempo. Aí não tem psicológico que aguente, na minha opinião. Aí no desempate eu já me sentia com a mão na taça, mas claro que ainda tinha que derrotar um grande mestre, né? Aí ganhei bem a primeira e a segunda teve suas emoções, mas eu consegui o que precisava. Mas assim, o pessoal até me perguntou, mas você entrou nesse torneio com qual objetivo? Meu objetivo era ficar na semifinal. Se eu chegasse à semifinal, eu já estava feliz. Como tudo foi desenhando, eu fui mudando um pouco os planos, né? Fui ficando mais otimista. Mas sempre também uma coisa importante, eu fiz uma preparação antes do torneio específica para cada possível oponente meu. Eu lembro que eu até fiz uma previsão até contra o FIA, entendeu? Eu cheguei a preparar para o meu primeiro adversário, que foi o Vitor Fino. Fiz preparação para o Evandro e para o adversário do Evandro. E fiz preparação que eu esperava que seria o FIA, né? Na verdade, para o Crico e para o Diogo, eu não tinha preparação meio feita, porque já era um cenário muito na frente, né? Mas para esses 3 jogadores, o Vitor, o Evandro e para o FIA, eu cheguei a preparar alguma coisa, né? E aí, enfim, foi isso aí. Mas muito bom, foi muito emocionante, né? Porque as partidas ali muito duras, né? Quando já estava 2-0 para o Cricor, imagina, né? 2-0, precisamos de meio ponto na terceira. 2-1. Hã? 2-1, na verdade. 2-1, isso. 2-1. Mas você precisava, assim, meio ponto, né? Isso, ele precisava. Isso. E ali você foi segurando, empatou o match e depois foi brilhante também no desempate. Então, olhando essa final de brasileiro, vendo aí a sua trajetória,
tem duas coisas fora da parte técnica. Nós vamos entrar agora no extra tabuleiro. Então, tem duas coisas que parece que se destaca muito, né, no seu perfil ali como jogador. Primeiro, essa força psicológica, esse poder de luta, mesmo em situações inferiores. A outra coisa é a questão da força prática. Então, essa questão psicológica, será que isso vem também da sua grande experiência aí nas artes marciais, né, que deixou você numa condição mental talvez superior? Claro que teve toda a trajetória do xadrez, isso foi importante. Mas eu digo assim, aquele plus, aquilo que faz a diferença. E essa força prática, será que são ali milhares de horas de ICC que talvez pudesse ter feito a diferença nesses momentos decisivos? A gente está ilustrando uma final de brasileiro, mas por muitas vezes você virou partidas nos minutos finais, usando ali da sua força psicológica, saindo de posições às vezes inferiores, virando o jogo, especialmente nos últimos minutos. Será que essa geração ICC, você faz parte dela, e a experiência, essa trajetória das artes marciais, o taekwondo, deu algo a mais para o Molina? Então, eu acho assim, eu acho que, na verdade, a gente é um conjunto de várias coisas, né? Cada ser humano é um complexo de situações vividas que moldam ele, né? Tanto na parte boa quanto na parte ruim, né? Eu acho assim que a arte marcial ajudou muito, ajuda, assim como o xadrez ajuda também na arte marcial. Em vários momentos lá eu preciso de alguma estratégia, a gente usa o xadrez, mas eu acho que sim, controle. Uma coisa que a gente aprende muito na arte marcial é você ter controle da emoção, você conseguir raciocinar. Mesmo que você não tenha pulmão, entendeu? Às vezes falta energia, você tem que respirar fundo e falar, não, vou fazer isso para tentar aquilo, vamos ver se vai dar certo. Não sou profissional de arte marcial, não. Mas eu já fui um praticante assíduo, treinava de segunda a sexta e às vezes também algumas atividades extras no final de semana. Hoje em dia estou meio parado por N situações, mas eu pretendo voltar voando rápido, tem que voltar rápido. Tenho sentido falta, mas realmente a arte marcial acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, entendeu? Na vida, na minha opinião. Assim como jogar xadrez. Pelo menos estudar xadrez, acho que deveria ter em toda a grade curricular e alguma arte marcial. Não digo só o taekwondo, judô, karatê e outras mais, porque eu acho que dá uma força mental gigantesca, principalmente em momentos de pressão. A parte prática que você mencionou, eu acho que ela se dá muito à internet. O Internet Chess Club, né, o ICC, e para ser sincero, tem um tempo que eu não jogo lá, mas tenho jogado mais no chess.com e no Lichess, mas eu acho que sim, uma coisa muito importante. Porque, assim, várias e várias vezes, não só nessa final do Brasileiro, eu caí em situações que eu tinha, sei lá, 1 minuto para tomar uma decisão importante, para escapar de um ataque do adversário, por exemplo, e a internet, as horas, digamos, horas de voo, né, ela nos dá essa tranquilidade. A vantagem que a gente tem, por exemplo, em relação a jogadores da época do Fischer, por exemplo, né, a época da internet, né, que a gente consegue, por exemplo, se eu entrar hoje, qualquer site, eu consigo jogar com um grande mestre do outro lado do mundo, entendeu? E assim, e você pensa bem, você jogando todo dia com alguns grandes mestres, com alguns MIs, na era da internet, isso te dá uma experiência que na hora que você chegar na frente de um cara desse, talvez você não vai tremer, entendeu? Não quer dizer que você vai jogar de igual para igual, mas você já vai falar, não, peraí, eu já joguei com um cara parecido com ele na internet, né? Já joguei com um cara 2.600 e consegui empatar, 2.600 de feed, dando um exemplo. Aí na hora que você chega no ao vivo, você já não vai dar aquela tremida que seria natural, né? Você já enfrentou várias vezes, entendeu? Na internet já joguei com campeões mundiais e tal. Claro que mais perdi do que ganhei, sem dúvida, mas é muito válido essa experiência. Eu imagino que os jogadores de antigamente, isso eu estou falando assim, antes da internet realmente funcionar para todos, né? Eles não tinham isso. Eu não vejo, por exemplo,
O Eugênio German, por exemplo, um grande jogador, um dos maiores do Brasil, da história, mas quantas vezes ele jogava por ano com algum grande mestre? Né? Ou algum jogador similar a grande mestre, que na época o título era raro também, né? Mas enfim. Quantas vezes o início da carreira do Mequinho, por exemplo, ele jogava com o grande mestre, né? Mesmo que ele viajasse, não se compara. Hoje em dia, se eu ficar algumas horas conectado na internet, eu consigo jogar com titulares, entendeu? E isso dá uma bagagem muito grande. E aí, toda essa pressão também do blitz, a pressão do tempo, na hora que você chega numa situação real, né, partida ao vivo, que está com segundos para tomar uma decisão, fica bem mais tranquilo. E sendo bem sincero, eu não sei se isso é fruto de outras coisas, ou mais da arte marcial, ou do treinamento meu específico do xadrez, mas assim, eu gosto da adrenalina da seta caindo. É uma coisa que me dá prazer, me deixa motivado. Claro que na hora é tenso, né? Mas eu gosto disso, entendeu? Até citando a arte marcial, eu já disputei competições de arte marcial, mas meramente por lazer, assim. Eu gosto daquela adrenalina, né? Às vezes está lá 10 segundos, um perdendo de um ponto, você vai empata, vai pro desempate, que é o Golden Point, quem fizer o primeiro ponto lá. Eu gosto dessas adrenalinas, é uma coisa que sempre fez parte de mim. Mas eu acho que, na verdade, é a mistura de tudo, né? Eu acho que a arte marcial ajuda o xadrez ajuda a arte marcial. Acho que as partidas, inúmeras partidas na internet, ajudam a partida pensada, entendeu? Dá aquela tranquilidade em momentos. Eu sei, por exemplo, que se eu chegar e tiver 30 segundos para encontrar uma jogada, eu consigo fazer isso. Se a pessoa não tem uma vivência muito grande, um número grande de partidas, ela vai ficar na dúvida, vai falar, não, peraí, se eu tiver 30 segundos, eu consigo fazer um lance bom? Não, eu sei que eu consigo, entendeu? Eu já fiz isso várias vezes. Porque eu já vivenciei essa situação na internet. Claro que o ideal é você não deixar chegar com tão pouco tempo, mas se chegar, você sabe se virar. E eu vejo vários outros jogadores trabalham assim também. Eu já vi um monte de jogador, situações com pouquíssimos tempos, encontrarem jogadas incríveis, entendeu? Então, acho que faz parte da evolução isso aí, sim. A mente, ela já vai ficando aparelhada, preparada, adestrada para essas situações, porque você já passou por momentos tensos, assim, várias vezes. Então, aquilo acaba sendo natural. Bom, Molina, é verdade que casamento ajuda no xadrez? Acho que ajuda não só no xadrez, acho que ajuda em tudo, porque, igual eu falei, isso ainda está sendo uma novidade para mim. Acho que você e outras pessoas pode falar isso bem melhor do que eu, mas acho que no pouco que desde agosto, né? Vai dar quantos meses? Vai dar uns. Tá dando quase um ano já, né? 11 meses, né? 10 meses. Eu acho assim que dá uma estabilidade, você ganha força com a outra pessoa, entendeu? Tipo, une os sonhos, os objetivos, um puxa a orelha do outro, né? Tipo, olha, acho que isso está errado, acho que isso aqui está certo e tal. Então, acho que é como se fosse assim, quando são dois seres humanos cheios de defeitos que se juntam e se tornam algo um pouco mais completo, né? Mas ainda estou descobrindo ainda. Até então, acho que me fortaleceu, tornou uma pessoa mais séria. Claro que ainda eu tenho muitos defeitos, mas estou melhorando. Estou tentando melhorar para isso aí, para corrigir, porque agora a responsabilidade é maior. Mas pelo menos aí, né, os primeiros meses deram resultados extraordinários, impressionante. Você está voando aí nos tabuleiros. Molina, em Minas, nós temos 4 tetracampeões mineiros. O pessoal está perguntando quando é que você vai ser pentacampeão mineiro. Nós temos João Bosco lá atrás, mestre da FIDE, o mestre nacional Wellington Rocha, temos você e tem eu também, né? Somos 4 tetracampeões mineiros. E o Molina vai ser pentacampeão mineiro ou não vai? Abrindo aí esse título de pentacampeão que Minas não tem. Pois acho que o último campeonato mineiro que eu joguei foi 2012. E a questão é que aqueles tais regulamentos de jogos de São Paulo
Santa Catarina, né? É que você tem Jogos. contrato, né, em outros estados, aí tem que estar com o F para Minas, né? Exatamente. Aí, e o Campeonato Mineiro, que eu acho que é super justo, né? Tem que ter o F Mineira, então é, complicou essa situação. Esse ano eu vou tentar jogar, porque esse ano eu vou jogar os Jogos do Paraná, que é antes do Campeonato Mineiro. Eu acho que dá para fazer esse plano, eu estou até vendo. Eu jogo os jogos, troco o F para Minas e vou tentar jogar o Campeonato Mineiro, que é um campeonato que eu sempre gostei. Eu acho que foi um campeonato que fez muita parte da minha história, porque assim, eu tinha lá no início de xadrez, eu falei de metas, né? Uma das metas que eu sempre tive era ser campeão mineiro, uma vez. Lembro que teve uma vez que eu bati na trave, né, contigo, lembra? 2005, 2005, né? 2004, foi quando Dois, eu ganhei o Tetra. 2004, Chegamos então. à última rodada, ou você tinha que ganhar, eu tinha que ganhar, porque se a gente empatasse, o Luiz Alexandre chegaria ao primeiro título. Isso, Uma exatamente. partida muito louca, eu sacrifiquei duas peças, Sim, na tinha Carol. defesa ali, né? O Júlio analisou a partida, tinha defesa pelo menos para empate, Sim. e realmente aquilo ali bateu na trave. Então assim, essa, por exemplo, foi uma partida que na época doeu muito, mas eu sei que é do esporte tranquilo, eu acho que até me deu até mais experiência para os próximos campeonatos mineiros. Então, isso aí foi 2004, a minha cabeça era 2005, não sei porquê. E Mas depois você pegou uma sequência, né? Você ganhou uma série ali, né? depois eu ganhei 2006, 2000 aí o Evandro ganhou 2007, se não me engano. 2007 foi o Evandro, exatamente. Aí eu ganhei 2008, aí depois, deixa eu lembrar, eu ganhei 2011 e 2012 em sequência. 2009, 2010 eu bati na trave com o Gazelle e tal. Mas assim, o Campeonato Mineiro era um campeonato que eu sempre não só gostava de jogar, antes de ser campeão eu tinha essa vontade, eu falei, não, eu quero ser campeão mineiro uma vez, sabe? Não precisa de ser várias vezes. Só que depois que você ganha uma, aí você já tenta a segunda, você já vê que não é algo impossível, né? É a mesma coisa, já emendando o assunto. Já que eu fui campeão brasileiro uma vez, agora eu quero ser bicampeão. Por que não, né? Não sei se vai demorar ou não, mas eu vou tentar. Eu já sei que é possível, entendeu? Então, assim, o Campeonato Mineiro ele tem uma parte bem importante na minha história, porque ele me motivou para treinamento, entendeu? Eu acho que quando você tem um determinado campeonato, ou às vezes até um determinado jogador, você fala, não, eu quero derrotar aquele cara. Isso é uma coisa boa, no sentido. Claro, tem gente que às vezes leva para o negativo, mas acho que quando você tem certas metas desse tipo, eu quero ganhar um campeonato, eu quero ser campeão estadual, eu quero derrotar determinado jogador porque eu admiro ele muito. Acho que isso impulsiona o seu treinamento em qualquer área da vida. No caso específico do xadrez, assim, quantas vezes eu já gastei horas e horas e horas para ir lá e tentar fazer bonito no Campeonato Mineiro, entendeu? Então, horas de estudo, preparando para os adversários, melhorando o meu jogo, tentando uma coisa que eu sempre fiz. Eu comparava o campeonato anterior com o campeonato que eu vou jogar e falava o que eu fiz de errado naquele campeonato que eu não posso repetir nesse, entendeu? De repente, se eu jogar com o Gerson de novo, eu não vou deixar ele sacrificar as peças em mim. Exatamente, uma coisa que me surpreendeu, eu lembro até hoje. Mas eu lembro que a última vez, a última partida nossa, foi quando você ganhou mais um Mineiro, foi 2011, eu fui vice e você ganhou. Sim. Você jogou Caro-Kann, como nós jogamos em 2004. Mas, curiosamente, eu não consegui sacrificar as duas peças de novo, e aí empatou, né? Tá vendo? Foi empate. Eu acho que E era o consegui. que você precisava, inclusive, para facilitar Sim. a chegada ali ao título, né? Exatamente. Seria bom aquele empate, e aí ficou mais fácil para ser campeão. Foi Nova Resende esse aí, né? Foi Nova Resende. Exatamente. Eu lembro, então assim, eu sempre, isso desde o início, né? Mas eu estou falando especificamente dos campeonatos mineiros, que eu joguei tantos, perdi até as contas. Eu sempre, quando eu vou jogar, por exemplo, por exemplo, o próximo brasileiro que eu vou jogar, deve ser no final do ano, ou início do ano que vem. Eu quero antes de entrar no campeonato, pegar a lista dos jogadores e pensar o seguinte: o que eu fiz de errado no campeonato passado que eu não quero repetir? Então, por exemplo, isso inclusive dentro das vitórias. Às vezes você ganha uma partida, mas não convenceu.
Às vezes, a minha vitória contra o Evandro era para perder, totalmente perdida. O empate na terceira partida contra o Crico era para perder. Então, o que eu fiz de errado nessas partidas que eu tenho que melhorar para os próximos? Então, acho que isso, essa espécie de autocrítica, né? O jogador sempre tem que fazer, e aí você acaba mais sendo mais tarde colhendo alguns frutos, você vai evoluindo no seu jogo. Você não pode ficar acomodado. Ah, tá, eu sou, na época que eu ganhei o primeiro Mineiro. Ah, então agora eu sou o melhor jogador de Minas? Nem era. Tinha o Elton Rocha, que acho que tinha uma bagagem maior e tal. Mas eu falava, não, eu ganhei um Mineiro, o que eu tenho que fazer para ser bicampeão, o que eu tenho que fazer para ser tri, etc, entendeu? É a mesma coisa, ganhei um brasileiro, quer dizer que eu sou o melhor jogador do Brasil? Não, eu não sou nem grande mestre, estou tentando ser, mas eu quero tentar fazer o seguinte, para eu fazer a terceira nova GM, o que eu tenho que fazer de melhor para eu disputar lá, defender o título brasileiro, o que eu tenho que fazer de melhor, né? Quem sabe no Continental, que vai ter em São Paulo agora, né? Vamos ver o que eu tenho que fazer para... Quais os defeitos que eu tenho cometido que eu não quero cometer nesse campeonato, né? Com certeza tem muitos defeitos para corrigir, então trabalhar em cima deles, analisar as partidas e tal. Então, legal demais. E o esporte é assim, né? Ele mostra o momento da carreira da gente, né? Ele mostra naquele momento ali, aquela semana, aquele mês que você jogou o torneio, você mostrou que é o melhor, mas na semana que vem que você for jogar outro torneio, tá ali outro desafio, você começa do zero de novo, né? Então, o esporte é assim, a todo momento você vai ter que mostrar que é o melhor, por isso que é duro. Agora, deixando aí de lado a carreira de jogador, nós vamos fazer um apanhado agora como treinador, e a gente sabe que você, desde o início, né, esteve associado à Casa do Xadrez, hoje está lá também como professor da Casa do Xadrez, e quando quiserem te contratar é pela Casa do Xadrez, certo? Isso, exatamente. Isso, casadoxadrez.com, o diretor Júlio Lapertosa, foi mentor, né? Desde criancinha, desde bebezinho aí, que o Molina entrou no xadrez, e continua ainda, né, parceiro do Molina, e hoje o Molina pertence ali ao quadro de professores da Casa do Xadrez. Lembrar também, né, da Luciane, da Federação Mineira, de vários torneios, que teve em Minas, e torneios que foi possível apoiá-lo. Então, dentro dessa área agora, junto à Federação Mineira, estes alunos que você atende, agora a sua visão como professor, vamos pegar aí pilares, vamos pegar livros que você sugere, programas, a parte prática. Faz um apanhado de como o aluno chegou ali do zero, ou se ele já tem alguma bagagem. Qual que é a proposta do Molina de treinamento para ele se desenvolver? Eu sei que você tem muita habilidade aí como treinador, já ouvi muitos elogios, né, o seu empenho, dedicação ali com o aluno, muito técnico, muito profissional. E como que é a visão do Molina agora como treinador? Então, falando da parceria com a Xadrez, assim, primeira coisa eu vejo Júlio e a Lu, né? Júlio Apertosa e a Luciana Sepúlveda como se fossem os meus pais dentro do xadrez, né? Eles são até padrinhos do meu casamento, então tenho muito carinho por eles e, obviamente, tinha que acontecer a parceria e tal. Acho que é uma questão que faz bem para os dois lados, né? Sobre a questão de treinamento, assim, no momento são as aulas online, né, que eu trabalho, né? A Casa Xadrez, claro, tem as aulas presenciais, mas eu estou morando em Montes Claros, então no momento são aulas online. De vez em quando eu estou em Belo Horizonte, eu marco aulas presenciais com um ou outro aluno. Em breve também a gente, vamos ver se realmente vai dar certo, eu acho que vai dar certo, cursos e tal, que hoje está muito em moda, né? Sobre a parte de treinamento, eu acredito muito na filosofia que me construiu como jogador, entendeu? Eu acho assim, a gente tem que... Claro que depende muito do nível do aluno, né? Tem certos alunos, por exemplo, aluno que já está beirando 2.200 de rate, a gente vou trabalhar um pouco diferente de alunos que, por exemplo, ainda não bateram 2.000 de rate feed, né? Mas eu acho assim, sempre tem que o pilar principal tem que ser a parte de tática. Um material que eu indico, que funcionou muito para mim, na verdade, 2 materiais eu indico.
tem muitos bons, mas dois é o CT Art e o Polgar. CT Art é a versão do... Esqueci o nome de novo. Do Bloch. Exatamente, do Maxim Bloch. O CT Art e o Polgar. O Polgar, que é o sistema Polgar lá de exercício de Matin 2, Matin 3 e tal, né? Eu acho que isso aí dá uma base de cálculo fenomenal. Eu gosto muito também de problemas artísticos, tais como o do Kasparian, né? Alguns problemas do Dvoretsky, aquele site do Chess Café, eu já vi muitos artigos lá. Para ser sincero, nem sei como é que está ali. A maioria eu tenho um PDF salvo no computador, mas aquilo é uma coisa também que me ajuda muito em parte de treinamento. Então, isso é para cálculo. Também tem uma pequena série que me ajudou muito, que é a série dos 3 livros do Living Fish. Era Teste ORQI. Aí tinha o Teste ORQI básico, o Mestre e o Grande Mestre. São 3 livros bem interessantes. Quem tiver contato com esse livro, Teste ORQI em Chess, um negócio assim, Teste Chess QI, um negócio assim, muito bom esses 3 livros. E isso é para a parte de cálculo, né? Parte de estratégia, um livro que eu sou muito fã. Algumas pessoas não gostam desse livro, talvez pelo pragmatismo, a linguagem, mas eu gosto do meu sistema. Esse é um livro que, por exemplo, eu tive contato com o treinador ucraniano, o Alexander Glochapov, muito importante. É um dos treinadores que também me ajudaram a evoluir para o título de ENI, né, de mestre nacional. Ele falava, ó, na Ucrânia, qualquer garoto prodígio tem que saber o meu sistema de cor salteado, entendeu? E a Ucrânia é um dos países mais fortes do mundo, então não tem como questionar esse dado. Se a pessoa gosta ou não do autor, aí é outra história, né? Eu conheço gente de peso que não gosta muito do livro, mas talvez tenha alguma birra ali com o Nizov. O do Pachman, né, também, Estratégia Moderna, também é um livro, com certeza, meio rival do meu sistema, né? Vai dar para aprender muito sobre estratégia. Vários livros do Dvoretsky, apesar de que, na minha opinião, alguns são muito complexos, né? Exige já uma certa base, mas também dá para aprender, e muitos outros, né? Sobre finais, que é um pilar também que talvez é o meu pilar favorito, recomendo, por exemplo, até tenho ele aqui, faço aqui. Alguns livros estão em Belo Horizonte, então o que está aqui é o Fundamental Chess Endings, do Casper Miller, um livro fantástico. O do Jesus de la Villa, End Games You Must Know, também recomendo muito. O Teoria de Finales, que eu estudei lá atrás, do Ruben Fine, também é bom. E outros, Capablanca e tal. Também recomendo muito material de estudos da história do xadrez, né? A parte de estudo dos clássicos, né? Por exemplo, uma série que está longe de terminar, eu terminar, mas predecessores do Kasparov, aquilo, se fosse um livro que eu pudesse, são vários volumes, né? Se eu pudesse em um dia terminar todos, saber tudo que tem ali, eu adoraria, mas aquilo é estudo para anos e anos, para a vida, né? Muito interessante aquela série, tem muita coisa produtiva, não só para você conhecer a história do xadrez, mas aprender vários elementos. Livros como 60 Melhores Partidas do Fischer, Zurich 53, esses são livros que certamente a pessoa vai aprender muito xadrez, além de saber o que se passou nos grandes torneios. Também tem uma parte dos campeonatos mundiais que eu acho que é uma da parte que mais revolucionou o xadrez, é o duelo Kasparov-Karpov. Eu acho que são o quê? Mais de 200 partidas que os dois já jogaram, né? Esses dias mesmo eu estava vendo o número, o score deles é muito idêntico, assim. Imagina, só no Mundial de 84 são 48 partidas. Imagina, né, o que seria Kasparov sem Karpov e Karpov sem Kasparov, né? Exatamente. Até eu sou da teoria que o Kasparov só chegou a ser o nível que é por causa do Karpov. Ele teve um grande rival, né? E vice-versa também, né? Então, assim, estudar esse match, a pessoa... Acho que todos os matches, campeonatos mundiais, não precisa estudar tudo de uma vez, vai por partes, entendeu?
eu acho que uma coisa interessante, a pessoa estuda um match antigo, tipo, começando lá dos primeiros mesmo, até os não oficiais, e estuda um atual. É bom que você compara. Aí depois você pega o segundo match e estuda com o penúltimo. O terceiro, até que uma hora eles vão se encontrar, né? Esse é um treino interessante. Então, por exemplo, a pessoa estuda lá, vamos supor, o primeiro match, digamos assim, não oficiais, assim, partidas do Philidor, por exemplo, né? Ou do Murphy e tal, enfim. E compara com Calce e Caruana, né? Faz um comparativo, isso vai ver muita diferença. Aí depois você já vai chegar na época do Lasker, por exemplo, né? Dinastia dele, né? Aí você compara, por exemplo, com a dinastia do Kasparov, né? Dinastia no bom sentido, assim. Aliás, tem a do Calce, né? Que ainda não está sendo quebrada. Né? Ainda está em construção, né? Está em construção, sabe-se lá quanto tempo vai demorar. Então é bom fazer esses comparativos, né? E eu gosto muito desse médico Kasparov-Karpov. Eu não sei se eu cheguei a ver todas as partidas, mas eu já vi assim, muitas vezes. E cada vez, às vezes eu vejo uma partida que eu já estudei, vejo de novo, aprendo uma coisa diferente, uma coisa que eu não tinha sacado. Então acho que isso evolui muito. E aí, outra coisa também que sempre tem que ser trabalhado, além de tática, estratégia, finais e estudo de clássicos, né? A gente tem que trabalhar a abertura, querendo ou não, é um assunto que dá para fugir, né? Mas, assim, muito cuidado, na minha opinião, na hora que a pessoa vai estudar abertura, para não exagerar na dose, né? Às vezes tem um aluno que ele não está sabendo, por exemplo, da mate de bispo-cavalo e está lá estudando absurdamente a dragão acelerado. Entendeu? Será que a dragão acelerado, naquele momento, é o mais importante para ele? Domine primeiro certos princípios, né? Às vezes a pessoa não sabe exatamente o que é um Lucena, final de Torres, né? O que é o final de Philidor, dos finais de Torres, o Sharon, e outros finais, Fortaleza lá do Peão de Cavalo, final de Torre, mas está lá estudando absurdamente várias linhas de abertura. Né? Não é que ela não vai evoluir, mas talvez tem coisa mais crucial para aquele momento. Né? Agora, se o jogador, na minha opinião, já está, vamos dizer assim, desenhando os 2.200 de rate para cima, ele já pode, claro, aliás, pode e deve formular um pouco mais o repertório de abertura. Né? E aí, daí para cima, vai aumentar mais a necessidade disso. Mas eu acho que, vamos supor assim, para a gente traçar um número, até 2.100 de rate, por exemplo, eu acho que a abertura não é tão importante. Pelo menos para mim, não foi tão crítico assim. Eu tinha uma base, igual a gente falou, né? Jogava lá 3 aberturas repetitivamente, digamos, me tornando especialista nelas, mas eu focava mais nos outros pilares, né? E abertura, estudando um pouquinho, né? Sei lá, uma vez por semana, você vai lá, dá uma fortificada no seu repertório, não vai matar ninguém. Não pode ser exagerar. A pessoa, tem gente que às vezes tem, por exemplo, sei lá, 3 horas por dia de xadrez. A pessoa dedica 2 horas para abertura e 1 hora só por todo o restante do xadrez. Ela não sabe o que aconteceu no match do Kasparov-Karpov, ela mal sabe quem foi Capablanca, mas está lá, estudando, sei lá, várias e várias variantes da francesa, por exemplo. Né? Entendeu? Então, eu acho que tem coisas mais vitais que eu sempre tento trabalhar com meus alunos. Mas é lógico. Mais essa visão sua, assim, de treinamento, né? E se você tiver algo mais a acrescentar, pode falar aí que a galera vai ficar feliz. Não, tem uma outra coisa também que não podemos deixar, assim, isso eu estou falando da parte do teórico, né? Tem que ter prática. Na minha opinião, xadrez sem prática fica incompleto. Igual eu falei, tem certas situações que só vai se vivenciar na prática, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem a facilidade da internet, né? Mas eu acho que nada substitui o xadrez ao vivo. Né? Se a cidade da pessoa, igual aí Paraíso, né? Tem um clube aí. Já tô lá, inclusive, a galera tá então, lá esperando, inclusive, né? Já tem torneio 4h30. E aí vira uma tradição, né? Você tem aquele contato com as pessoas, é algo até que você socializa. Tem aquela parte prática ali, você fez, são 7 rodadas. Você fez 4 em 7, depois quer fazer 4,5, 5, até ganhar o torneio. Então tem esse estímulo que a cada semana você tem aquele horário, você tem aquele público ali que você vai enfrentar. Isso é muito bom.
Como foi a casa do xadrez para você, né? Sim, exatamente. Quantos torneios eu joguei na casa de xadrez, torneios em Minas também, aqueles circuitos mineiros rápidos, que às vezes eu viajava 3 horas para um lugar para jogar só no sábado. E eu não achava ruim, né? Era cansativo, mas eu acho assim, nada substitui na parte prática o xadrez ao vivo. O xadrez ao vivo você olhar ali no olho do seu adversário, ver se ele está nervoso, se ele está tranquilo, entendeu? Aqueles adversários que você joga com certa frequência, você saber estudar o jogo deles, saber, opa, aquele cara ali sacrifica peça toda a partida, aquele ali é sólido, aquele ali conhece muito de abertura, aquele ali sabe muito de finais, aquele calcula bem. E isso aí no ao vivo é essencial. Então, assim, acho que tem que ter prática junto com a teoria. Uma proporção ideal, assim, seria um pouco mais de teoria do que prática, sabe? Tipo, acho que ainda assim, a base teórica ela é mais importante que a prática, mas as duas coisas andam juntas, entendeu? Elas se complementam, né? Se Bom, e complementam. para finalizar agora, primeiro, observando, né, toda a trajetória vitoriosa sua, te dar os parabéns aí, porque você é um modelo aqui para Minas. É claro, quando você ganhou o brasileiro, né, você tinha vínculo lá com o Acre, e aí a sua unidade federativa foi do Acre, mas você é mineiro, né? Você aqui representou muito bem o nosso xadrez, vem representando há muito tempo, e aí a gente olha, né, todo o apoio da Casa do Xadrez, Federação Mineira de Xadrez dos seus pais, né? Nossa, quando estava em torneio, Molina de Deus, às vezes você estava jogando ali e eu já tinha terminado a minha partida e ficava lá vendo sua mamãe, seu papai, né? Estava ali tenso. Nossa, como eles torcem, né? É uma família bastante unida, onde o pessoal torce e comemora junto com você essas vitórias. E agora ainda tem aí a esposa, parceira também, né, que te apoia muito. Mas falando, né, já para encerrar, falando de Montes Claros, aí tem um grande mestre, né? Só que esse grande mestre, ele é MI de xadrez e GM de fotografia, né? De vez em quando você vê ele na rua aí, você conversa com ele, o Wellington Rocha, não? Pois é, tô meio desencontrado com o Wellington Rocha aqui. A gente tem que Mas quando você combinar. conversar com ele, ele vai falar de fotografia, tenho certeza. Toda postagem dele é de fotografia e fotos espetaculares, né? Sim, sim. Então, aqui em Montes Claros, para ser bem sincero, eu tô trabalhando muito online, então não estou tendo quase contato nenhum com o pessoal daqui. Eu ainda tenho que combinar isso com eles, tá? Tá sendo até, acho que tá faltando um pouco eu buscar o contato com o pessoal, mas é porque eu ainda estou me organizando aqui ainda, entendeu? Sim. Querendo ou não, tem poucos meses. Eu mudei para cá de fato aqui em dezembro, entendeu? Então, assim, ainda tem muita coisa que eu tenho. Eu ainda nem sei andar nos lugares direito aqui, né? Muita coisa. Mas, Mas aí outra coisa, você, eu e muitos outros, né, que trabalhamos hoje com treinamento, a gente vive mais no mundo virtual, né, que real aqui, que físico, né? Eu, por exemplo, o primeiro aluno, chega às 7 da manhã, o último vai embora às 23. Então, são 16 horas de treinamento, manhã, tarde e noite. Então, quer dizer, de vez em quando eu vou lá fora ver o que está acontecendo no mundo. E acho que é a mesma coisa para você, né, que tem uma demanda muito grande de trabalho. Bom, para a gente finalizar aqui, considerações finais do atual campeão brasileiro. a primeira coisa que eu tenho que agradecer a Deus, né? Eu acho que isso aí sempre vai dar força para a gente em todos os momentos que a gente precisa, seja um campeonato de xadrez ou qualquer outra competição da vida, né? Agradecer minha família, meus pais, meu irmão, vários tios meus, primos e tal, toda minha avó, todo mundo que torceu, minha esposa, muito importante nessa trajetória aí. Tenho que agradecer muito a todos eles pela torcida, pelas puxadas de orelha, às vezes eu tô coisas simples assim, tipo, minha mãe até hoje ela me pergunta se eu estou comendo certinho, almoçando certinho, você acha que mas vem no campeonato perguntando, não, mas você está dormindo bem e tal, essas coisas, acho que essa preocupação constante aí ajuda no fim da história. Principalmente até nas derrotas, tem um episódio interessante na final do Brasileiro,
que quando eu perdi a segunda partida com o Crico, das 4, né? A gente jogou 4 pensadas, eu perdi a segunda. Tipo, meu mundo foi abaixo, tipo assim. Tava motivado e tal, eu perdi ainda mais a forma que eu perdi, né? Tipo, acho que na jogada 15 eu já estou em abandono, assim. Eu continuei por continuar. E ali foi um momento bem importante. E isso não só na final do Brasileiro, outros campeonatos que eu tive derrotas duras. A minha primeira norma de GM, que por sinal o Crico me ajudou na preparação, 2013, então ele é um adversário, mas que já teve parcela na minha carreira de contribuição, 2 vezes, inclusive, assim, bem importante. Na minha terceira norma de GM, ele me ajudou numa partida decisiva a estudar, que aí eu precisava da vitória e consegui ganhar. Enfim, foi ideia do Crico e do FIA naquele episódio. Em 2013, na minha partida, eu precisava de um empate para fazer a primeira norma de GM. Eu perdi a partida. Aí eu precisava de ganhar no dia seguinte. Pergunta como que eu fui dormir isso aí, mas eu precisei de muita força, entendeu? Ganhei a partida depois e tal. Então, assim, eu acho que certos momentos quando as coisas não parecem não dar certo, você tem que ter um suporte do lado, entendeu? Aquela pessoa que às vezes ela não está ali contigo presencialmente, mas ela vai te dar força, vai falar, não tem nada perdido não. Meu pai, eu lembro que ele sempre falava, quando eu perdi a segunda partida, ele falou, não, você vai ganhar a terceira e vai ganhar a quarta. Ele só errou a ordem, empatei a terceira e ganhar a quarta. Aí ele falou, não, na hora que eu tinha que jogar a quarta partida, ele falou, não, você vai ganhar a quarta, você tem condição, você já ganhou dele de pretas e tal, contra o Crico, né, tô falando. Então, assim, esse suporte é importantíssimo, né? Os amigos também que torceram, muita gente mandando mensagem, até mesmo pelas histórias extra-tabuleiro, que não vem ao caso, que ocorreram, né? Muita gente torcendo. O público, na verdade, ficou meio dividido, né? Uma grande parcela torcendo o Crico, outra para mim. E eu acho que foi bem interessante. Né? Mas em nenhum momento o pessoal, assim, teve gente que falou assim, não, eu estou torcendo para o Crico, mas se você for campeão, também vou ficar feliz. E vice-versa, entendeu? Então, acho que é bem importante essa participação da família, dos amigos. Eu não consegui os títulos, não conseguiria os títulos que eu consegui se não tivesse suporte, entendeu? Acho que isso é decisivo. Então, tem que agradecer. A comunidade de xadrez, que em geral sempre manda força positiva, entendeu? Então, só agradecer e espero fazer bonito aí nos próximos torneios. Só um detalhe, dois detalhes importantes. Quando eu perdi essa partida por Crico, essa segunda, que me doeu muito, né? Eu andei cerca de 10 quilômetros na praia só falando no celular com a família e amigos. Para, sei lá, desabafar e tal e receber força. Outra coisa interessante, essa daí, assim que acabou, fui campeão e tal, né? Eu falei com o Crico assim, falei, Crico, ó, que a gente tava dividindo o quadro. Falei, ó, dessa vez fui eu, tal, dei sorte e tal, podia ter sido você e tal. Ele já é bicampeão brasileiro também, tinha que ser minha vez, né? Aí eu lembro que eu até profetizei o negócio. Eu falei, olha, quem sabe não tem coisa maior esperando por você aí. Não sei, foi o quê? 2 meses depois, ele conseguiu uma coisa que ele queria muito, né? A vaga na Copa do Mundo. Né? Então, às vezes, a gente tem que ter paciência e esperar que, às vezes, a gente não consegue uma coisa, mas tem outra melhor ainda na frente, né? Então, exatamente, tem um momento certo para as coisas acontecerem. Olha, obrigado demais por ceder o seu tempo aqui, né? Conversar com a galera do Clube Xadrez Online. Sucesso aí na sua brilhante carreira como jogador e também, né, como treinador, tem feito muito sucesso aí com seus alunos espalhados pelo Brasil todo. Valeu, seu moço. Obrigado. Sucesso. Valeu. Obrigadão. Eu que agradeço aí também. Ei, você aí, gostou deste vídeo? Então inscreva-se no canal. Deixe o seu joinha e ative o sininho. Assim, você não perde um só lançamento aqui do Clube Xadrez Online. Quando postarmos o vídeo no YouTube, você já recebe um aviso que tem vídeo novo e corre aqui para assistir.